que o grande problema da comunidade judaica, que o livro de Hebreus tenta contornar, é que eles estavam sendo perseguidos. Então, assim, não é apenas que eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo assassinados. E como a gente já viu, quando eles estavam na fé judaica, pura e simplesmente na fé judaica, eles não tinham esse tipo de problema, porque os romanos liberaram os judeus para o seu culto sem maiores exigências. Eles eram liberados, inclusive, de prestar culto ao imperador. Mas quando eles se tornaram cristãos, aí o quadro mudou. E eles passaram a sofrer a mesma perseguição que todos os demais cristãos passariam a sofrer. Passaram a sofrer e sofrem até hoje, né? Porque nós não podemos nos esquecer que nós ainda temos muitos irmãos sob perseguição. E sob perseguição intensa, sob perseguição atroz, em várias partes do mundo, por N motivos. Cada vez aparece um motivo diferente. Então, nós não, desde que a fé cristã começou a ser propagada após o Pentecostes, nós nunca tivemos paz. Não houve nenhuma época da história da fé cristã que nós não estivéssemos sob algum tipo de perseguição em algum lugar. Então, por isso que é tida como a religião mais perseguida do mundo, porque nunca houve ausência de perseguição. Às vezes, uma região não tinha, mas a outra tinha. E a gente só teve uma perseguição generalizada no tempo de Domiciano, que é justamente a perseguição de que trata o Apocalipse. Quando você lê o Apocalipse, você está vendo uma fala, uma visão que o Senhor deu ao João, para, em primeiro lugar, consolar a igreja, porque a igreja estava sendo perseguida em todo o Império Romano. Nunca tinha acontecido isso até então, mas com o imperador Domiciano, a igreja foi perseguida em todo o Império Romano. E alguns historiadores chegam a dizer que, se não tivesse havido interferência miraculosa, provavelmente a igreja teria desaparecido. E a gente não pode se esquecer também que a igreja desapareceu em vários lugares. Por exemplo, todo o norte da África era cristão. Todo. Agostinho era do norte da África. Atanásio, do norte da África. Orígenes, do norte da África. Todo o norte da África era cristão. E a igreja cristã desapareceu de todo o norte da África. Foi varrida pela invasão dos árabes. Então, a gente nunca teve descanso. Nunca teve descanso. E aqui, o livro de Hebreus está tratando diretamente com os irmãos da igreja judia em relação à perseguição que eles estavam sofrendo, que era realmente violenta. E a mensagem do livro de Hebreus é uma frase só: vale a pena morrer por Jesus. Bom, essa é a mensagem do livro de Hebreus. E aí, todo o livro de Hebreus é escrito para discorrer sobre Jesus, para que os irmãos saibam que vale a pena morrer por Jesus. Porque é o que eles aguardaram. Certo? A fé cristã é uma fé profundamente séria e profundamente aguda. Se você fosse resumir a mensagem do Cristo aos seus seguidores, o Cristo diria:
não queira a ninguém além de mim. Não busque nada além do rei. Não tenha nada, não guarde nada, não carregue nada e distribua tudo. Essa é a mensagem do Cristo. Inclusive, cada vez que eu ouço uma mensagem do Cristo como se ele fosse coach, eu fico assustado. Porque a mensagem do Cristo é aguda. Não busque nada, não busque nada nem ninguém além de mim. Não busque outra coisa senão o reino de Deus. Ou seja, não queira nada além de mim. Começa a mensagem dele dizendo: você quer me seguir? Toma a cruz e vem morrer comigo. Bom, se você quiser sobreviver a mim, você vai perder a sua vida. É simples assim. Não é uma mensagem agradável desse ponto de vista da fé. Não é agradável. Porque a mensagem de Jesus é: tome sua cruz e siga-me. Ou seja, vem morrer comigo no Calvário. Você quer participar da minha ressurreição? Vem morrer comigo no Calvário. Então, não queira ninguém além de mim. Porque você não pode querer nem a si mesmo. Não busque nada além do reino. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não tenha nada. Não guarde nada. Certo? Não tenha nada, não acumuleis. Não tenha nada. Não guarde nada. Não carregue nada. E distribua tudo. Essa é a mensagem do Cristo. E com isso, você entra na eternidade. Porque a lógica do Cristo, Jesus, tem uma profunda consciência de urgência. Que hoje a gente, principalmente nós, na maioria do mundo cristão, não temos mais senso de urgência. Mas Jesus tinha senso de urgência. Você tem de deixar tudo agora e vir comigo. Esse era o senso de urgência. Se você quer a vida eterna. Quando o jovem rico veio falar com ele, ele foi objetivo. Você quer a vida eterna? Vai e vende tudo. Distribui. E depois vem comigo. Então, essas condições de Jesus, elas não mudaram. Elas não mudaram. Por isso que no dia do juízo há um sem número de pessoas a quem Jesus simplesmente dirá: não sei quem é você. Simplesmente assim. E essas pessoas vão argumentar, dizendo que em nome de Jesus fizeram isso, aquilo outro. Jesus não vai dizer que é mentira. Jesus vai simplesmente dizer: eu nunca conheci você. Sinto muito. Bom, então o livro de Hebreus tem essa mesma pegada. O autor de Hebreus sabe de Jesus e sabe da urgência que Jesus tinha e sabe do que Jesus espera de nós. Então, claro, se a gente aprender isso, a gente vai mudar as nossas orações, certo? Porque há um sem número de orações que a gente faz que não está na perspectiva do Cristo, não tem nada a ver com o que o Cristo deseja em relação aos seus filhos e filhas. Não tem. Sinto muito. Então, isso é uma coisa para a gente trabalhar. Claro que tem todo um caminho sobre o reino, etc., que hoje nós não temos tempo para ver. Tudo isso tem a contemporização do reino, mas isso conversa para outro momento, quando nós estivermos falando sobre o reino de Deus. Por enquanto, nós estamos falando sobre o Deus do reino.
certo? Uma hora que a gente fala sobre o reino de Deus e tem uma hora que a gente fala sobre o Deus do reino. Agora nós estamos falando sobre o Deus do reino. Então, quando chegar a hora de falar sobre o reino de Deus, uma série dessas questões que eu coloquei aqui ganham uma outra configuração. Tá certo? Ganham uma outra configuração. Não que seja uma configuração que negue a primeira, não, mas que dá viabilidade para a existência. Porque se você pega a radicalidade do chamado de Jesus sem ter o reino de Deus, você chega à conclusão óbvia e inequívoca. Só Francisco de Assis que chegou lá. Só Francisco de Assis e os apóstolos entenderam. Porque os apóstolos eram assim, eles não tinham nada, não levavam nada, não guardavam nada, distribuíam tudo. E aí a gente chega à conclusão de que, puxa, não dá, eu não consigo. Se bem que a grande verdade é que a fé cristã não conta com a nossa força, conta com a nossa submissão, porque é a força do Espírito Santo. Tá certo? Isso tem que ficar muito claro. Esses dias estava falando com uns irmãos sobre a lei e a graça, e eu disse, olha, quem vive baseado na lei, vive ocupado em ser salvo. Quem vive baseado na graça, vive ocupado em desfrutar a salvação. É outra história. Então, você tem que saber de que time que você é. Você é da turma que está tentando ser salvo, ou você é da turma que está desfrutando da salvação. Essa é a diferença entre a lei e a graça. Certo? Bom, então, o autor de Hebreus estava enfrentando isso. Você pode acompanhar lá o texto. Ele começa dizendo aos irmãos que os irmãos já deviam ter crescido, mas não cresceram. Eu fico pensando como ele viveria hoje. Ele ou ela, se fosse escrever para a igreja hoje, eu fico pensando isso. Se aqueles irmãos que estavam morrendo por Jesus, ele estava dizendo que eles eram infantis, eu não quero nem pensar o que ele diria hoje. O que ele diria hoje para nós. Porque poucos de nós, pelo menos do lado ocidental do mundo, está correndo risco de vida por causa de Jesus. Se é que tem alguém que está. Tá certo? Estamos pensando o que ele diria para nós. Quando eu era de Portas Abertas, eu lembro de uma conversa do irmão André nos Estados Unidos. Como vocês sabem, Portas Abertas ajuda a igreja sofredora. Eu trabalhei com eles muito tempo, ajudei a organizar aqui no Brasil a nova fase de Portas Abertas. E aí a perseguição estava, a renda solta, estava acontecendo em tudo quanto era canto, era uma verdadeira carnificina. E aí o irmão dos Estados Unidos, um grupo de irmãos dos Estados Unidos, perguntou para ele se ele achava que a perseguição chegaria lá. E aí ele disse, não, acho que aqui não vai chegar não. E aí o irmão disse, por quê? Nós já desenvolvemos uma estrutura de fé para impedir esse tipo de perseguição, é isso? Aí o irmão André disse, não, é porque se chegasse uma perseguição dessa aqui, eu acabaria com essa igreja. A sua igreja aqui não aguenta perseguição. Então não tem perseguição porque vocês não aguentam. Porque a lógica de todos nós que trabalhamos com a igreja sofredora é, não existe igreja que não seja sofredora. Se tem uma igreja que não está sofrendo, ela está simplesmente se acomodando ao mundo. E se ela for igreja mesmo, o mundo vai rejeitar. O sistema vai rejeitar. Essa é a grande verdade. E é a triste verdade sobre muitos de nós, infelizmente.
Então, é aqui que o autor de Hebreus começa o capítulo 6, dizendo, olha, já era para vocês terem crescido, já era para eu poder dar alimento sólido para vocês, mas ainda não consigo, tem que ficar só no leite, porque vocês não são adultos. Então vocês precisam deixar para trás a mensagem, as primeiras lições da mensagem de Cristo. Vocês precisam esquecer aquelas bases. Você faz uma base, você vai construir uma casa, você faz uma base, assim que você termina a base, você não diz que a casa está pronta, diz? Não, né? Só a base está pronta. Então, se você descansar na base e ficar o tempo todo falando da base, você não vai morar em lugar nenhum. Você não vai morar em lugar nenhum. Onde é que estão as paredes? Onde é que estão as divisões de cômodos? Onde é que está o sanitário? Onde é que está tudo aqui? Não, está desenhado na base. Não, mas e daí? E é isso que o autor está dizendo. Nós precisamos sair da base. É impressionante porque ele está falando com gente que está perdendo a vida e ele está dizendo, não, vocês não conseguem sair das bases, vocês não conseguem sair dos rudimentos. É assustador, inclusive, né? Aí ele diz, eu não vou falar de novo das bases da mensagem de Cristo. Não vou falar mais disso. E também não vou falar da necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. Ou seja, não vou ficar dizendo para vocês, você já percebeu que isso que você está fazendo é inútil? Você já percebeu que isso que você está fazendo não vai tirar você do inferno e nem vai tirar o inferno de você? Você já percebeu que isso que você está fazendo não leva você à presença do Senhor? Você já percebeu isso? Ele falou, não vou falar mais isso. Imagina, hein? Se eu encontrasse irmãos que estão prestes a morrer, eu não teria coragem de falar isso de jeito nenhum. Mas ele falou. O autor falou sem crise. Não vou falar mais disso. Então, do que é que nós vamos falar? Outra coisa. Não vou falar a respeito dos batismos. Para nós, cristãos, quando a gente ouve o autor de Hebreus dizendo que não vai falar sobre batismos, a gente fica pensando nessa nossa discussão sobre se o batismo é por aspersão, por imersão, por afusão. São os 3 tipos de batismos que a igreja pratica. O batismo por imersão, que é o que a maioria pratica, que mergulha o irmão ou a irmã, pronto para significar nova vida. O batismo por aspersão, que é o que alguns grupos cristãos praticam, que é a água sobre a cabeça. O batismo por afusão, que pouquíssimos praticam, que é entrar na água até metade do corpo e depois jogar a água em cima, que era o batismo que o João Batista fazia. Aí, quando a gente fala em batismo, a gente pensa nisso. Os judeus não pensavam nisso. Os judeus pensavam em dois batismos, e depois nos batismos. Então, quais são os 2 batismos? Quando passaram pelo Mar Vermelho, é o primeiro batismo. Quando passaram pelo Jordão, no tempo de Josué, é o segundo batismo. Depois, como o João Batista, quando eles são batizados de novo no Jordão, por arrependimento porque não cumpriram o jubileu, é o terceiro batismo. Mas no ritual dos judeus tinham vários batismos. Tipo, você tem que lavar as mãos, é um batismo, porque a palavra batismo significa mergulhar na água. Então, você tem que lavar as mãos antes de comer, é um batismo. Você tem de lavar o rosto antes de participar do ritual, é outro batismo. Você tem de lavar o que vai comer, é outro batismo. Então os judeus chamavam de batismos todos os batismos dos rituais. E os
que eram chamados de abluções. Lava a mão, lava o rosto, lava os pés, lava a comida, etc. Então eram chamados de vários batismos. Por exemplo, quando Jesus transformou água em vinho, aquelas 6 talhas que estavam lá eram as talhas dos batismos. Não é o batismo da gente, é dos batismos. Porque todo mundo tinha de lavar a mão, todo mundo tinha de lavar o que ia comer, se são frutas, todo mundo tinha de lavar o rosto, todo mundo tinha de fazer isso várias vezes, e isso era chamado de os batismos. Não era o batismo cristão, porque o batismo judeu é o batismo que muda a história. Qual o primeiro batismo que mudou a história? Passar pelo Mar Vermelho. Qual o segundo batismo que mudou a história? Atravessar o Jordão a pés secos. Qual o terceiro batismo que mudou a história? O batismo de João Batista, preparando para a chegada do Messias. Tá certo? Para a gente chegar ao mesmo nível de nomenclatura, senão eu falo uma coisa e não está entendendo outra, e se você for da turma imersionista, você vai ficar bravo, se for aspersionista, vai ficar mais bravo ainda. Não é nada disso que nós estamos falando, nem o autor de Hebreus, que nem sabia disso. Nem sabia disso. Ele está falando aos judeus, para quem a palavra batismos tem esse significado que eu acabei de passar para os irmãos. Amém? Então tá bom. Não faz diferença, mas é só para você saber o que está no texto. Né? Porque às vezes a gente está no texto, lê, passa batido, fica por isso mesmo, não tem significado e tal, mas tem, para eles tinha. Ele disse, eu não vou falar disso, também não vou falar da cerimônia de pôr a mão sobre os cristãos. Pôr a mão sobre os cristãos tem N situações. A primeira situação é a situação de abençoar. Então você vai orar por alguém, você põe a mão sobre ele e eu abençoo. Inclusive é uma prática que algumas igrejas têm mais, outras quase não têm, mas é a ideia de que se você vier impor as mãos, se você impuser as mãos sobre alguém, você o faz para abençoá-lo. E pode acontecer, inclusive, enquanto você está impondo as mãos sobre alguém, pode acontecer que o Senhor traga através de você uma ministração para a pessoa, que era muito comum na igreja primitiva. Muito comum. Hoje é menos, mas era muito comum na igreja primitiva você lá, os irmãos imporem as mãos uns sobre os outros, para abençoá-los e para trazer orientação divina. E acontecia isso aos borbotões. Muita orientação divina. Hoje não é muito comum, a maioria das igrejas não usa mais isso. Algumas usam ungir com óleo, para oração de cura, de bênção, etc. E a unção com óleo é baseada em Tiago e em Jesus. Quando Jesus mandou os seus discípulos de 2 em 2, ele lhes recomendou a usar óleo. Porque o uso do óleo significa que o poder não é seu, o poder é do Espírito Santo. O óleo tipifica o Espírito Santo. Então, quando você unge alguém com óleo, você já está dando uma mensagem a priori. Estou invocando o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Uma mensagem a priori. Tá certo? Para a pessoa saber, e para principalmente quem faz a bênção, saber que não é ele. Né? Aliás, tem de avisar muitos irmãos disso. Não é você. É o Espírito Santo. Então, não vou falar sobre isso, e também sobre impor as mãos sobre os cristãos para lhes dar posição na igreja. Está lá. Isso, tá? Você está seguindo, né? Muito bem, continua assim. Agora o negócio está ficando tecnológico. Muito bem. Então,
esse impor as mãos sobre os cristãos era ordenação de presbíteros, ordenação de diáconos, etc. Ele falou, não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre nada disso. Também não vou falar sobre a ressurreição dos mortos, nem sobre julgamento eterno. Tudo isso para ele é rudimento. A maioria da igreja moderna não sabe metade disso, mas para o autor de Hebreus já era rudimento. Já estamos gastando o tempo no que não precisa. Vocês já deviam saber, essa é a lógica dele. Então nós vamos em frente. Então, a ressurreição dos mortos, vocês já sabem, né? Todos nós ressuscitaremos no último dia, que o Senhor vai ressuscitar uns para a vida e outros para a morte, mas todo mundo vai ser ressurreto, porque ele vai pôr fim à morte, vai vencer a morte. E quando diz que Jesus vai vencer a morte, não está falando da ressurreição dele, ele já ressurgiu, ele já venceu a morte. Quando o texto diz que o último inimigo é a morte, ele está dizendo que Jesus vai ressuscitar todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Os salvos e os não salvos. E aí uma ressurreição para a vida e outra ressurreição para a morte. Essa ressurreição para a morte é uma outra questão, mas nós não vamos mexer nisso porque nós estamos seguindo o autor de Hebreus e ele diz que isso é rudimento, então deixa isso para lá. Da próxima vez que a gente estiver falando sobre os rudimentos, a gente fala disso. Aí ele diz, vamos em frente. Vamos em frente no quê? Vamos em frente na questão do que está acontecendo com vocês em primeiro lugar. O que é que está acontecendo com eles em primeiro lugar? Muitos estão abandonando a fé. E aí ele diz, quem está abandonando a fé não vai poder se arrepender de novo. Simples assim. Ele é bem duro. As pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Não. Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu, já haviam recebido a sua parte do Espírito Santo, já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. O que é o mundo que há de vir? Nenhum de nós para pensar, né? Porque nós estamos tão ocupados com o mundo de agora que o mundo que há de vir parece absolutamente distante, absolutamente quase impossível. Porque nós já estamos há 2 milênios esperando o mundo que há de vir, o mundo não veio e a gente está abandonando isso. Essa é a grande verdade. Porque nós somos seres impacientes. Não só nós somos seres impacientes, como nós somos seres não misericordiosos. Porque nós não queremos esperar que o Senhor salve todos os que Ele decidiu salvar. E que enquanto ele salva todos os que Ele decidiu salvar, a gente prega. Mas nós vamos perdendo essa paciência, assim como vamos perdendo a capacidade de pregar também. Porque, afinal de contas, não vem, e a gente acha que não vai vir mais mesmo. Mas eu queria lembrar aos irmãos que o Messias nasceu 3 milênios ou 4 milênios depois de ter sido anunciado. Nós só estamos no segundo. Imagina, por isso, inclusive, que os judeus foram abandonando a fé também. E o Senhor foi mudando os judeus. Primeiro dispensou 10 tribos de uma vez só. Depois levou-os de Judá para várias situações de tensão, várias situações de domínio e finalmente para um exílio de 70 anos. Por quê? Porque eles já estavam desistindo do Messias também.
E aí o Senhor teve de levá-los para o exílio, onde eles ficaram 70 anos para se livrarem da idolatria, voltarem para Israel e voltarem a estar em condições de trazer o Messias. Não é uma coisa simples. Porque é aquilo que o próprio provérbio já dizia. A esperança tardia amolece os ossos, enfermiza os ossos. Então a gente acha que a promessa de Deus é tardia. Mas a promessa de Deus não é tardia. É que Deus não quer que ninguém dos que estão no livro da vida se percam. Tinha jeito de apressar isso? Tem, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, porque aí vocês vão ficar muito, muito bravos. Não vão deixar isso para lá. Mas tem, o Pedro disse que tem. Mas tá bom. Então, agora, o que está acontecendo com vocês, hebreus? Vocês estão abandonando a fé. Vocês estão perdendo a paciência, vocês estão abandonando a fé porque vocês estão com medo de morrer. Quero dizer para vocês que quem abandonar a fé não tem uma chance. Essa é a mensagem dele. Eu sei que você pode ficar com medo e dizer, pronto, então, meu irmão, meu tio, meu avô, eu... Não, essa aqui é uma mensagem para os hebreus. Os hebreus já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está com os hebreus há muito tempo. Muito antes de nós. Os hebreus experimentaram os dons do Espírito Santo muito tempo antes de nós. Eles tinham profetas. Os profetas operavam maravilhas. Eles viram milagres extraordinários. Quem a gente acha que fez isso? O Espírito Santo. Eles conhecem o Espírito Santo há muito tempo. Nós, gentios, é que não sabíamos nada do Espírito Santo. Mas os judeus sabiam há muito tempo. Muito tempo. Já tinham a presença do Espírito Santo sendo derramada neles. A gente fala do Pentecostes como se nunca tivesse tido Pentecostes. Mas vocês se lembram da época em que houve um derramamento do Espírito Santo que todo mundo em Israel começou a profetizar? E que foram falar com Moisés e ele disse, eu quero que todo mundo profetize? Lembra disso? E depois aconteceu sobre Samuel. Então, o que você acha que é aquilo? É um Pentecostes deles. É que nós precisamos reaprender a ler a Bíblia. A gente fala do Pentecostes como se o Espírito Santo nunca tivesse chegado aqui antes. E como é que você explica os profetas? E como é que você explica as curas que os profetas operacionalizavam? Como é que você explica os milagres que contam acerca de Eliseu, acerca de Elias? Como você explica isso? Você acha que isso veio da onde? E do povo todo profetizando? Veio da onde? E os vários profetas? E o povo que nunca se dobrou a Baal? Da onde você acha que veio isso? Da onde a gente acha que veio isso? Eu não sei.
como que a gente lê e não vê o Espírito Santo? Não tem outra explicação. Não tem outra força. De onde veio isso? Então, o Espírito Santo já está há muito tempo. Então, cuidado, porque alguns irmãos pegam esse texto e vão fazendo uma barbárie. Vão fazendo uma barbárie, então você já perdeu a fé, você já está no inferno. Calma, isso aqui é para os judeus. Por isso que a carta chama-se Carta aos Hebreus. Não, aqui não. Aqui não. Lá sim, passado. Antes da vinda do Messias, sim, eles existiram. Não, mas aí aqui não. Já tinham entendido. Aqui não. Que eles reconheciam Cristo como Jesus Já. Messias. Eles falaram que não estão mais seguindo essa fé, negar isso. Isso, negar o Messias. Aqui é. No passado era outra história, era não querer mais participar do projeto de Deus. E aí quando Deus percebia que o cara não queria participar, tá bom, então tchau. Sai da história. Umas 10 tribos do norte simplesmente saíram da história. E aliás, as 10 tribos do norte é uma coisa assustadora, porque, por exemplo, Elias foi profeta do norte, Eliseu foi profeta do norte. E aí você fica pensando, meu, profetas poderosos e não resolveu nada. Porque as 10 tribos desapareceram do mesmo jeito. Então você vai descobrindo o caminho de Deus. E você vai descobrindo que chega uma hora que Deus diz, eu vou voltar a conversar com você. E você vai poder dizer tudo para mim, menos uma coisa. Você não vai poder dizer que eu não te dei uma chance. Você não vai poder dizer que eu não apareci e fiz milagre na sua vida. Você não vai poder dizer que eu não fiz você saber que era eu que estava lá. Certo? Então você vai por esse caminho, ok? A gente vai voltar a conversar. Que é a mesma coisa das 10 tribos. Nenhuma das 10 tribos pode dizer Deus não visitou a gente, só visitava Judá. E Elias? E Eliseu? Eles estavam onde? E outros, que também atuavam tanto no norte quanto no sul. Então, o bom de estudar Hebreus é que você vai revendo o caminho de Deus. E é bom rever o caminho de Deus. Porque esse é o nosso caminho. É nesse caminho que nós estamos. Tanto é que os primeiros cristãos eram chamados de os do caminho. Porque os cristãos diziam, Jesus é o caminho. É nesse caminho que nós estamos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muito bem. Aí ele disse, vocês tomem cuidado, porque não vai ter outra oportunidade não. Porque vocês já experimentaram o dom do céu, já receberam a sua parte do Espírito Santo, já tinham conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa, já tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, que é o novo céu e a nova terra, onde é muita justiça, o novo universo que nós estamos esperando. Você se lembra todo dia que você é uma das pessoas que anuncia o fim do mundo, né? Você lembra disso todo dia? Então, devia lembrar sempre. Todos nós temos que lembrar que nós somos da turma que anuncia o fim do mundo. Nós somos os que dizem, arrependei-vos. Porque isso tudo vai acabar. Então não investa a sua vida nisso, porque isso aqui vai acabar.
Veja lá o que se faz. Muito bom. Aí vocês já sabiam que os poderes do mundo que adviram, vocês já tinham visto a palavra de Deus funcionar. Certo? A história dos judeus é a história do poder da palavra de Deus. Aliás, a história dos hebreus começa com o texto extraordinário de Moisés. E disse Deus. Acabou. Ok. Vocês já tinham visto tudo isso e agora vocês estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. O que o autor de Hebreus está fazendo? Está lembrando para os judeus que fomos nós que recebemos o Messias, que fomos nós que o crucificamos. E nós estamos crucificando de novo, zombando publicamente dele. E aí ele continua dizendo: olha, Deus abençoa a terra que produz fruto, que produz alimento, mas amaldiçoa a que produz espinhos e mata. Essa é a ideia. Ele está remetendo, obviamente, ao fato de que a humanidade amaldiçoou a terra. A ciência. Jesus reverteu isso lá na cruz. Nós já falamos aqui das vitórias de Cristo. Todo mundo se lembra das 5 vitórias de Cristo. Então, essa questão da maldição ele venceu também. Mas o autor de Hebreus está dizendo, cuidado, porque a maldição da terra é quando a terra não produz mais alimento, que é o que ele disse ao primeiro casal depois da rebelião. A terra vai produzir cardos e relógios. Antes ela só produzia alimento. O cataclismo. Bom, aí ele diz para os irmãos: fiquem tranquilos, Deus não vai esquecer todo o trabalho de vocês nesse momento, e também não vai esquecer que vocês têm ajudado os outros irmãos, e continuem até o fim, para que recebam o que esperam. Não sejam preguiçosos, ou seja, exercitem a paciência. Então você, eu, todos nós temos de saber que um dos dons mais importantes do fruto do Espírito Santo é a paciência. Paciência. Porque Deus sabe o que está fazendo. Não é simples. Às vezes você se cansa de Deus. É verdade. Ninguém fala porque tem medo de falar, mas é verdade. O sujeito se cansa de Deus, porque diz: caramba, mas Deus não responde, Deus não faz, Deus não age, mas Deus não faz milagre, as coisas não acontecem, Deus nunca responde a minha oração. Você precisa lembrar que muitas das minhas orações têm a ver com as minhas expectativas, não com as expectativas de Deus. E as expectativas de Deus são as únicas expectativas com respeito à minha salvação. Porque eu, na verdade, estou pensando em tudo menos a salvação. Eu estou pensando no que eu quero comprar, eu estou pensando no que eu quero ter, eu estou pensando no que eu quero fazer. Mas Deus, alguém tem que estar pensando na minha salvação já todo um pouco. Certo? Alguém tem que estar pensando na minha salvação já todo um pouco. Porque eu estou pensando em um montão de coisas que eu quero fazer. Também estou pensando nos caras que eu queria dar um nó no pescoço deles. Eu estou pensando em um montão de coisas. Quem está pensando na minha salvação?
Não sou eu, porque eu estou falando outra coisa. Eu nem tenho paciência com a palavra de Deus mais. Isso é verdade. Pouquíssimos entre nós cristãos são diligentes leitores da Bíblia. Pouquíssimos. Eu não tenho mais paciência. Assim, além de não ter mais paciência, a gente lê e parece que a gente já leu tudo. E parece que não tem mais nada de novo. Que é um equívoco. Você vê, toda vez que eu estou aqui com os irmãos e a gente abre a Bíblia, tem um bocado de coisa nova. Esse bocado de coisa nova está aqui há 2 milênios. Por que é novo? Isso é um caminho de Deus. E aí ele está dizendo isso para os hebreus: tenham paciência. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. Então tem 2 coisas que Deus empenhou e ele não vai voltar atrás. Ele deu a palavra dele e jurou em seu próprio nome que vai cumprir. Então são 2 coisas que não tem como Deus esquecer. O Senhor se lembra que o Senhor prometeu uma nova céu, um novo céu, uma nova terra. E que o Senhor jurou que isso vai acontecer. Da mesma forma como ele prometeu a Abraão: você vai ter uma grande nação. Eu juro por mim mesmo. Certo? Isso para Deus é extremamente importante. Por isso que Deus ficou bravo com Moisés. Porque ele disse para Moisés: o sinal que eu estou te dando de que tudo isso que eu estou falando para você vai acontecer é que quando acontecer a gente se encontra aqui de novo. Moisés pensa como a maioria dos seres humanos pensa. Desculpa, sinal é uma coisa que você apresenta antes, não depois. Não entendi. O sinal que eu estou dando para você, disse Deus para Moisés, é que quando tudo isso acontecer, a gente se encontra nessa montanha de novo. Moisés diz: ué, que esquisito isso aqui. O sinal não tinha de dar antes? Qual é a lógica de Deus? A lógica de Deus é essa aqui de Hebreus. Deus fez uma promessa. Que outro sinal que você precisa? Então Deus fala para Moisés: escuta, meu filho, eu que estou falando com você. Que outro sinal você precisa? Eu estou falando para você. Você vai lá, vai falar com os anciãos, vai falar com o faraó, vai acontecer isso. Quando acontecer, a gente se encontra na montanha de novo. Não, eu preciso de um sinal. Que sinal? Se coloca no lugar de Moisés. Imagina que Jesus Cristo entra no seu quarto e diz para você: meu filho, minha filha, eu vou fazer isso aqui. Fica tranquilo que vai acontecer desse jeito. Aí você diz: sim, mas qual o sinal que o Senhor me dá? Jesus vai dizer: escuta, tem algum problema entre nós? Eu vir aqui pessoalmente falar com você não basta? Eu vir aqui pessoalmente falar com você não é suficiente para você? Você quer outro sinal? Que sinal você quer? Até que o Senhor perdeu a paciência com Moisés, com a burrice de Moisés, e disse: o que você tem na mão? Meu cajado. Joga esse negócio no chão. Virou uma serpente. Pega pela cauda. Ninguém pega a serpente pela moleque. Pega essa serpente pela cauda.
Você não me irrita, você não vai gostar de me ver irritado. Quando ele pega, vira o cajado, aí ele dá outros sinais e diz, tá bom, vai lá e mostra isso aí para o faraó, para os anciãos. Inclusive foi isso que acabou com Moisés. Porque aquele cajado de Moisés era o cajado da credibilidade, não era o cajado da fé. Porque se ele tivesse fé, não precisava de nada daquilo. Então é isso que o autor está dizendo para os hebreus. Assim não vai dar, irmãos. O Senhor já disse e jurou no próprio nome dele. O que mais que vocês querem? Ele vai fazer um novo céu, uma nova terra. Então, ele jamais vai mudar a sua decisão. Essa decisão dele é uma promessa e um juramento. Duas coisas que não podem ser mudadas. Bom, e então fica firme, se segure nisso e lembre-se, Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Lembra que ele começou dizendo, eu não vou falar dos rudimentos, que eu não aguento mais ter de falar dos rudimentos para vocês toda hora. Ele disse, eu quero conversar coisa para gente adulta. Lembra que está isso no começo do texto? O que é coisa para gente adulta? Falar de Jesus como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. O que isso significa? Ele disse, presta atenção. Nós que encontramos segurança em Jesus, nós temos de estar encorajados. E temos de nos mantermos firmes na esperança que foi dada para a gente. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida. Por que essa esperança mantém segura e firme a nossa vida? No caso dos hebreus, significava, não importa se você precisa morrer por isso, não tem problema, morra. É uma mensagem que os irmãos não gostariam de ouvir, ou ajuda também não. Você não precisa ter medo de morrer, pode morrer em paz. Essa é a mensagem, pode morrer em paz. Porque isso aqui está prometido e está jurado. Então pode morrer em paz. Por quê? Porque nós temos um sumo sacerdote que passou pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Então, que tipo de sumo sacerdote os judeus tinham? Camarada que entrava no Santo dos Santos do templo. Do templo. Qual lugar é aquele lá? É o lugar onde Deus vem encontrar com eles. Então, eles faziam metade do caminho e Deus fazia a outra metade do caminho. Aí Deus voltava para o lugar de onde veio e eles voltavam para o lugar de onde vieram, que é o filho do povo. Agora, Jesus entrou no lugar santíssimo do céu, que Deus mostrou para Moisés quando deu para ele o modelo do tabernáculo. Ele mostrou para Moisés o santuário do céu e disse para Moisés, faz desse jeito aqui. Ele fez. Quando o Salomão fez o templo, onde é que o Salomão não inovou? No Santo dos Santos. Tem de ser do jeito que Moisés recebeu. Fez lá direitinho. Os judeus sacrificavam de manhã e de noite, todos os dias, para colocar um ser humano, o sumo sacerdote,
dentro desse lugar um pouquinho de tempo. Para um camarada conseguir fazer metade do caminho, na expectativa de que Deus faria a outra metade. Se Deus não fizesse a outra metade, um ano de orações se perdeu, tudo se perdeu porque Deus não perdoou. Bom, agora vem o nosso sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote entrou no templo do céu, lá no lugar santíssimo celestial. Foi lá que para o nosso bem que Jesus entrou antes de nós. E ele se tornou para sempre o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele entrou antes de nós. E quando você ora, onde você entra? Você não vai mais até o meio do caminho. Você vai onde o seu sumo sacerdote está. Se você não vai, que pena. Que pena. Isso vai fazer com que a sua oração produza ou não produza algo no seu coração. Porque graças a Deus, Deus não precisa da minha oração ser ótima para que Ele atue em relação à minha salvação. Graças a Deus. Mas eu preciso. Eu preciso. Porque se eu achar que as minhas orações não são nem ouvidas, e se eu achar que orar é perder tempo, e se eu achar que eu já orei tanto sobre isso e nada resultou, isso não vai mudar Deus. Não vai mudar a Trindade. Mas isso vai me mudar. Isso vai mudar a minha forma de viver. Isso vai mudar a minha forma de enfrentar o diabo. Isso vai mudar a minha forma de enfrentar as dificuldades da vida. Isso vai mudar a minha forma de ouvir notícias. Isso vai mudar a minha forma de encarar enfermidades. Isso vai mudar a minha forma de encarar o dia a dia. Porque eu não consigo perceber que eu entrei lá no lugar celestial. Porque o meu sumo sacerdote me levou lá. E todas as vezes que eu digo, Pai, em nome de Jesus, o meu sumo sacerdote me leva lá. O seu sumo sacerdote leva você lá. E aí, se a minha oração é ótima, é perfeita, ele ouve. Se a minha oração é mequetrefe, ele ouve. Porque o meu sumo sacerdote não só me leva lá, mas intercede por mim. Intercede por mim. E não bastasse ele interceder por mim, o Espírito Santo geme no meu lugar. Porque o Espírito Santo sabe que você está gemendo, que eu estou gemendo. Ele sabe. Ele sabe que eu não estou entendendo tudo que está acontecendo à minha volta. Ele sabe que eu não consigo administrar a minha vida. Ele sabe que eu não consigo administrar a minha angústia. Ele sabe que eu não consigo administrar as notícias que chegam para mim. Ele sabe que eu não consigo administrar o fato de que o meu derredor está sempre cheio de demônio. E Ele sabe que eu não consigo administrar o fato de que eu não consigo ter a noção exata de que os anjos do Senhor estão do meu lado. E Ele geme
os gemidos que eu não consigo gemir. Então, não só o Espírito, não só o Senhor Jesus ora por mim diuturnamente, como o Espírito Santo geme por mim. Por quê? Porque o meu sumo sacerdote, o seu sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote, leva a gente no Santo dos Santos celestial. Não é o que os judeus conheciam. É aquele que só é possível chegar pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é claro para você? Porque se não for, a sua oração vai continuar sendo ouvida, porque tem a ver com o Senhor Jesus, mas o seu coração vai ser vencido pela tristeza. O seu coração vai ser vencido pela dor. O seu coração vai ser vencido pela angústia. O seu coração vai ser vencido pelo medo. E o seu Senhor, o seu sumo sacerdote, vai olhar para você perguntando por que você está com medo. Não tenha medo. Creia em mim. Creia no Pai. Creia também em mim. Não tenha medo. Por que eu estou com medo? Porque Deus está falhando? Não. Porque eu não consigo mais orar. Não porque eu não acredito em Deus, mas porque eu não acredito que Deus possa estar me ouvindo. Ora, eu não acredito que Deus pode estar me ouvindo porque eu sei as besteiras que eu faço. Ora, eu não acredito que Deus está me ouvindo porque eu sei o sofrimento que sofro. Ora, eu não acredito que Deus está me ouvindo porque eu sei as respostas que nunca chegam. Ora, eu não acredito que Deus está me ouvindo porque parece que tudo dá sempre errado. Isso muda Deus? Não. Muda o amor da Trindade por nós? Não. Muda a ocupação de Deus em garantir a minha e a sua redenção? Não. Muda a minha disposição na vida. Muda a minha disposição na vida. Porque eu passo a ter medo de tudo. E aí eu não desfruto mais da alegria da salvação. Simplesmente assim. De vez em quando, você já deve ter acontecido isso com você. Você cuida com um camarada que não sabe nada do outro, se sabe só daquele jeito que todo mundo sabe pela história ou qualquer coisa dessa natureza. Não tem Jesus no coração. Pronto, do jeito que nós gostamos de falar. Mas ele olha para você e diz assim: tem alguma coisa que você não tem? O que você tem? Bondade da sua parte? Não, tem uma coisa que você sim. Bondade, Deus é bom. Qualquer coisa assim, e sai logo dessa conversa. Sabe o que a pessoa está dizendo para você? É alguma coisa em você que eu gostaria de ter. Eu não tenho. Mas eu percebo que você tem. E por que você não está radiante com isso? Por que você não está alegre com isso? Por que você não está pulando de felicidade? Você sabe o que é viver o que eu vivo? Você sabe o que é só ver trevas diante de você? Não ter nenhuma esperança? Você sabe o que significa não ter essa luz?
que você tem essa luz e não está radiante? Por que você tem essa luz e está reclamando? Por quê? Quer trocar de lugar comigo? Eu troco. Eu troco a minha desesperança pela sua esperança, que não faz diferença nenhuma na sua vida. Eu troco. Eu troco as minhas trevas pela luz que tem em você e que você não me. Eu troco. Quer trocar comigo? Você percebe? É isso que o autor de Hebreus está tentando dizer aos Hebreus. Você entende o que aconteceu conosco? Você entende onde é que nós estamos? Mas a gente não entende. Porque no final das contas, nós estamos continuando a reclamar da vida, nós reclamamos de tudo, nós reclamamos de coisa porque não é do jeito que a gente achava que tinha que ser, a gente reclama porque, espera aí, preciso ver isso aí de perto, o que está vendo, escuta, que problema é esse? Qual o problema? Qual o problema? Você é nova criatura, você foi criado de novo, você está no reino celestial. O Espírito Santo mora em você, os anjos do Senhor estão do seu lado de espada desembainhada. Qual é o seu problema? Quer trocar? É isso que a pessoa que diz para você, tem alguma coisa que você quer diferente, não é? O que é que você quer que é diferente? Não, uma vontade sua, não é na mesma luta. Não, tem alguma coisa que você quer diferente. A gente, se fosse muito honesto, muitos de nós seria tentado dizer engraçado, eu nem noto. Tem mesmo? Nossa, eu nem noto, nem percebo. Porque a vida é dura para todo mundo, viu, irmão? Meu amigo, a vida é dura para todo mundo. Pensa que a vida é dura só para você? Para mim não. Está muito difícil. Tudo está muito difícil, viu, amigo? Esse é o cara. É isso que o autor de Hebreus está tentando dizer para eles. Você vai abandonar isso? Você vai abandonar isso e depois você vai pedir uma nova chance? É isso que ele está tentando dizer nesse capítulo. Ok, eu podia ter ido direto para cá, mas não queria deixar vocês sem saber por onde que eu vim. Entendeu? Esse é o problema. Qual é a crise? O mundo não é bom comigo? O mundo é bom com quem? Porque eu não tenho o dinheiro que eu gostaria, e isso faz o que com a minha redenção? Ontem eu vi com a Bi no WhatsApp, no YouTube, um culto que foi gravado na África. Uns irmãozinhos na África, num lugar muito parecido com um lugar que eu já tinha estado. E aí estava lá aqueles caras com equipamentos de altíssima tecnologia, de ponta, gravando aqueles irmãos da África cantando. Os irmãos da África estavam todos com roupa rasgada, todos com o pé no chão.
Todos. Não tinha um que não tivesse com roupa rasgada e com o pé no chão. Contrastava, é óbvio, com todos aqueles equipamentos de ponta extraordinários, aqueles microfones que a gente pensa, se eu tivesse um desse aqui, fantástico. Mas a alegria dos irmãos africanos cantando ao Senhor foi que eles foram gravados. E foram com toda a tecnologia possível. Era notório, assim, a diferença era gritante. E os irmãos cantando a partir do céu. Porque ninguém canta daquele jeito se não tiver no céu. Inclusive, tem uma hora que o câmera pegou o guitarrista e a gente percebia que o guitarrista estava visivelmente constrangido com aquela gente de roupa rasgada, de pé no chão, com uma alegria impressionante. E a presença do Espírito Santo jorrando para todo lado. Então, é disso que o autor de Hebreus está falando. O nosso sumo sacerdote passou pela cortina do templo do céu, entrou no lugar santíssimo, foi lá para o nosso bem, o seu bem. É claro que eu sempre posso virar para ele e dizer: o senhor perdeu seu tempo, porque eu não estou me sentindo abençoado coisa nenhuma. Todo esse sacrifício que o senhor fez para entrar no Santo dos Santos, do lugar celestial, foi uma perda de tempo, porque eu não sinto que estou abençoado coisa nenhuma. Claro que eu posso dizer isso. Precisa uma certa dose de coragem para dizer isso, ou de loucura. Acho que está mais para loucura. Ou de estupidez também, certo? Eu posso. Mas é para o nosso bem. E isso foi impressionante, porque ele disse assim: ele entrou antes de nós e se tornou para sempre o nosso grande sacerdote. Sabe o que significa sumo sacerdote? Aquele que faz a ponte perfeita. Ele entrou antes de nós, se tornou a ponte perfeita para a gente poder entrar a hora que a gente quiser. Você pode pensar assim: ah, mas dá muito trabalho entrar lá. Dá nada. O Gilberto Gil está errado. Essa música do Gilberto Gil, se eu quiser falar a Deus, está errado. Não precisa de todo aquele trabalhão, não. Não precisa rastejar igual ele falou, comer o pão que o diabo amassou, nada disso. Porque aquele que faz a ponte entrou antes da gente. A ponte está feita. Quando eu falo Pai, em nome do Senhor Jesus, escancarou geral. Estou na cara do gol. E se eu olhar para o lado, eu vou ver Jesus de joelhos. Ele está orando por mim. E se eu aguçar os ouvidos, eu ouvi os gemidos do Espírito Santo. Ele está gemendo por mim. Não é possível que isso não faça nada comigo. Não é possível que eu
e lamentando do mesmo jeito, sem esperança do mesmo jeito, sem alegria do mesmo jeito. Não é possível. Mas é o que eu disse e termino. O meu jeito, o seu jeito, o nosso jeito não muda a Trindade. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Aleluia. Mas o seu coração precisa mudar. Meu coração precisa mudar. Eu preciso voltar de lá dizendo: vamos em frente. Vamos em frente. Porque o Senhor é conosco. Emmanuel. O Senhor é conosco. Vamos em frente. Vamos continuar, vamos pregar, vamos fazer o bem, vamos continuar abençoando, vamos continuar fazendo tudo que a gente sabe que tem de fazer, porque o Senhor é conosco. Bom, eu não preciso ficar bravo com nada. O pessoal fala: tá bom, vamos ver como é que Jesus cuida disso. Eu vou em frente. E principalmente, eu não preciso mais ser um cara que depende de sinais externos, seja de onde for, para me entender assim como gente. Meu Deus do céu. Não é possível que o cara volte para o Santo dos Santos e continue dizendo: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, a vida passa, eu sem ninguém me ama nem me quer bem. Ninguém vai, não precisa repetir a nora dele. Nora meia é só para gente da minha idade, tá? Os novos, desculpem, vocês não pegaram isso mesmo. Não precisa repetir a nora dele. Não é possível. Então é isso que precisa mudar. É isso que o irmão estava falando para vocês. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Devemos ter aí um jeitinho pentecostal, né, irmão? Muito bem. Por favor, ajuda o pregador a não se sentir rejeitado. Ok, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unidade da Trindade, que a comunhão materna do Espírito Santo, que a cura de Jesus seja com cada um dos irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus, e que alcance toda a humanidade como Deus prometeu a Abraão. Amém. Muito bem, agora vamos para os nossos momentos.